Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão por aqui? Maurício Popito, para poder compartilhar com vocês aí um novo vídeo, uma nova experiência, uma nova história. Essa história, na verdade, ela não foi, eu não passei por ela sozinha, essa experiência eu não passei por ela sozinha, mas ela é uma história, uma experiência que ela se tornou o meu testemunho de vida, o testemunho de vida da minha esposa, o nosso testemunho de vida da nossa casa, da nossa família, e eu quero poder compartilhar isso com vocês hoje. Nós nos casamos ainda muito novos, nós tínhamos por volta de 21, 22 anos quando nos casamos, né? E logo ali, pós o casamento, um desejo que estava no nosso coração, acredito, é um desejo que está no coração de todo homem, de toda mulher. Nós gostaríamos de nos tornarmos pais, de termos filhos, né? Nós conversávamos muito sobre isso, né? Como seria, como é que nós faríamos, né? E era algo muito gratificante ter essas conversas com a minha esposa. E eu lembro que quando nós tínhamos por volta de 1 ano e meio de casamento, nós viemos a descobrir que ela estava grávida, né? Nós fizemos ali o teste, né? Se eu não me engano, esses testes de farmácia, mas logo após fomos no médico, fizemos o exame de sangue, constatamos que realmente ela estava grávida, e aquilo trouxe uma alegria muito grande sobre o nosso coração, não sobre o nosso, não só sobre o nosso, mas o coração da nossa família, dos amigos mais próximos, né? Porque isso traz uma alegria, né? Uma satisfação no coração, você poder realizar um sonho que você tinha, né? Nós tínhamos esse sonho de nos tornarmos pais. E nós fomos fazendo todos os processos, né? Vivendo ali todos os processos do pré-natal. E nós fomos atendidos por médicos excelentes, querida. Minha esposa, graças a Deus, ela teve uma médica muito boa, uma médica muito excelente que cuidou dela durante toda a gestação dela. Mas o que eu quero compartilhar com vocês em relação a essa gestação, o que aconteceu, né, durante essa história, essa experiência. Quando nós fomos ao médico por volta de quando ela tinha mais ou menos 4 meses e meio, a 5 meses de gestação, para fazer aquele ultrassom que descobre qual seria o sexo da criança, né? Eu lembro que a minha esposa ela se encaminhou ali para próximo da sala da médica, que tinha já o costume de nos atender do plano. E eu fui ali na entrada, ali no saguão, né, do hospital, ali né, na recepção, fiz a entrada dela, apresentei a carteirinha. E eu lembro que a menina falou: olha, a médica que costuma atender vocês, ela não vai poder estar hoje, mas vai ser um outro médico. Né, tudo bem? Eu falei: não, não tem problema, né? E nós vamos passar pela consulta, não tem problema algum. E eu lembro que nós esperamos ali por alguns minutos, entramos na sala, né? Eu tinha o hábito de entrar na sala com ela durante os exames. E ali aquele médico ele ficou muito quieto, né? Muito seco, ele áspero, ele não falava, ele só olhava e fazia o exame e tudo. E aí quando ele terminou o exame, né? Ele pegou, olha, ele foi muito seco, ele falou algumas outras palavras que agora eu não me recordo muito bem. Talvez a minha esposa se lembre um pouco melhor, mas uma das coisas que ele falou, olha, eu quero que vocês procurem a médica de vocês, porque a sua filha, ela está nascendo com um tumor no cérebro. E aquilo foi um choque, queridos. Imagine, você vai ao médico para fazer ultrassom, para descobrir qual é o sexo, né, se você vai do seu filho, ou se você vai ter um filho ou uma filha, e você recebe essa notícia de que, né, como eu disse, a sua filha, né, como ele disse, nós descobrimos que nós teríamos uma menina. Você descobrir que a sua filha ela está sendo gerada com um pequeno, problema, assim, ela estava sendo gerada com já na barriga da minha esposa ainda com um tumor no cérebro. E eu lembro que nós saímos do médico aquele dia totalmente machucados, totalmente feridos, sabe, entristecidos com aquela notícia, porque eu creio, querido, que assim como para mim, assim para você também, isso não é uma notícia que traga nenhum tipo de agrado, né? Mas é uma notícia que traz uma preocupação, uma tristeza no coração. E eu consegui entrar em contato logo, naquele dia mesmo, eu entrei em contato com a médica, ela já marcou uma consulta para o dia seguinte, nós fomos à médica, ao consultório da médica, e ela ali já viu os exames, né, do ultrassom e tudo, e pediu uma bateria de exames, querido. E uma das minhas preocupações naquela época não era somente a minha esposa ou aquilo que estava acontecendo, mas era saber se o meu plano ele poderia ou não fazer a cobertura daqueles exames, porque eu sei que aqueles exames iriam ser exames caros. E graças a Deus, nesse ponto, o plano falou que ele cobriria todos os exames, então ali naquele momento, em relação a isso, eu fiquei um pouco mais despreocupado e comecei a colocar minha atenção para ajudar a minha esposa por tudo aquele processo que ela teria que passar em relação a esses exames.
Queridos, eu não tenho a noção, a ideia, não lembro de quantos exames ela fez, mas ela fez diversos exames. Ela chegou a passar até uma noite no hospital para fazer um desses exames, que ela teria que, além de fazer o exame, passar por um período ali de observação. E eu fiquei com ela no hospital, eu dormi no hospital esse dia junto com ela. Tudo aquilo que a médica nos pedia, todos os exames, nós íamos fazer e em nenhum momento nós deixamos de crer, em nenhum momento nós deixamos de orar, de colocar Deus à frente. Nós sempre estávamos orando, nós tínhamos pessoas que oravam pela gente, nossa família, amigos, que também estavam orando pela gente. E aí nós levamos aqueles exames para a médica e eu lembro que ela falou, olha, todos os exames, todos os exames que foram feitos, na verdade, eles estão bons, eles não mostram nada negativo nos exames, né? Não há como ter uma explicação por que dela estar nascendo, né? Sendo gerada aí no seu ventre, aí na sua barriga, com esse tumor no cérebro. A gente não consegue ter uma resposta para isso. Então, o que eu posso indicar para vocês agora é o seguinte: vocês permanecem, continuem com essa gestação, fazem o pré-natal normalmente, porque enquanto ela estiver aí dentro, ela vai estar sendo alimentada, ela está dependendo de você, ela disse para minha esposa. Então a gente precisa ver o que acontece a partir do momento que ela nascer. Porque a partir do momento que ela nascer, ela não depende mais de você, ela depende dela somente. Então é aí que a gente vai conseguir descobrir o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Né? Que ela vai precisar passar por uma cirurgia pós-nascimento, isso é fato, né? Não que ela iria nascer e já passar pela cirurgia. Ela teria que passar por um tempo ali para depois passar por essa cirurgia, né? E ela falou assim, então a gente precisa ver o que vai acontecer depois que ela nascer, porque agora não tem mais o que ser feito. E nós continuamos, né? Fazendo ali os exames, né, do pré-natal, o acompanhamento médico normalmente. E chegou o dia que estava marcado, né, que foi uma cesariana, até por tudo aquilo que cercava as situações, todos os médicos aí estavam sabendo, as anestesistas, todo mundo, né, ali do hospital. Eu lembro que até o chefe geral, né, do hospital, ele estava sabendo do caso e no dia ele esteve lá, no dia do nascimento da minha filha, ele esteve lá para acompanhar o nascimento dela. Né? Então eu agradeço demais de coração a todos os médicos que nos ajudaram nesse momento. E ela nasceu, querida, a nossa filha nasceu. Né? Assim que ela nasceu, ela já foi direto para UTI neonatal. Né? Ela foi para a incubadora, porque ela precisava ficar ali durante um tempo para ver o que iria acontecer, como ela iria reagir depois do nascimento dela. E eu lembro que a minha esposa foi pro quarto, eu cheguei aí pro quarto, né, ver ela, como é que ela estava, tal, ela estava com algumas dores. Eu desci para a UTI neonatal, visitei a minha filha, vi um pouco a minha filha ali, e aí eu voltei para o quarto, passei a noite no hospital. Eu confesso para vocês que foi uma noite muito tensa, porque eu não consegui dormir. Eu andava de um lado para o outro no corredor, eu ia lá embaixo, né, onde fica a UTI neonatal, não dá para ver, né? Mas do lado da UTI neonatal é onde ficam os bebês pós-nascimento. E eu olhava para aquelas crianças que haviam nascido ali no mesmo dia que a minha filha, e sabe, aquilo começou a me trazer algo bom no coração. Eu falei assim, eu lembro que eu saí dali daquele momento, que tinha algumas pessoas ali, né? E eu fui para a escada de emergência, eu fui orar. Que eu falei, bom, na escada de emergência não vai ter ninguém, né? Porque todo mundo tem o hábito de usar o elevador. E eu fui ali, eu fiquei um tempo ali, acho que uns 5, 10 minutos orando, falando com Deus. E uma das coisas que eu disse a Deus, queridos, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração da minha esposa, sabe o quanto nós queríamos isso, né? Sabe o quanto nós queríamos nos tornar pais. Mas todas as situações estão nas suas mãos, né? Então que o Senhor faça aquilo que for segundo a sua vontade. E aí eu subi pro quarto, como eu disse, acabei não conseguindo descansar, não consegui dormir. E eu lembro que por volta de umas 8, 9 horas da manhã, o médico me chamou, falou: olha, eu gostaria que você e sua esposa, vocês descessem, né, para o UTI neonatal, porque a filha de vocês provavelmente não vai suportar. E eu lembro que aquilo trouxe um baque, sabe, no nosso coração, tanto no meu coração quanto no coração da minha esposa. Foi um momento muito, 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 muito difícil, muito complicado, e nós descemos ali para o UTI neonatal. Algumas pessoas da nossa família já estavam lá, na verdade. Se eu não me engano, já estavam meus pais, a minha sogra, eles estavam lá. Minha irmã, se eu não me engano, estava lá também. E aí nós fomos para a UTI neonatal e
nós ficamos ali por volta de uns 10 ou 15 minutos e aí, infelizmente, a nossa filha veio a falecer. Né, nós estávamos ali, nós acompanhamos, né, infelizmente, o falecimento dela. Eu lembro que na hora eu pedi para que as pessoas, os médicos, tirassem a minha esposa dali, porque ela ficou muito abalada, chorando muito, né? O que é natural e normal para toda mulher na situação. E eu aí ainda fiquei ali por alguns instantes observando a minha filha ali, meio que me despedindo dela, sabe? E eu lembro que nós subimos pro quarto. Eu falei, olha, a médica veio conversar com a gente, ela falou, olha, Maurício, a gente não tem mais o que fazer, né? Infelizmente ela veio a óbito e tal, tudo aquilo que foi possível nós fazermos, nós fizemos, né? Eu agradeci demais a equipe médica naquele dia, agradeci mesmo, querido, porque eles foram, assim, fantásticos, fantásticos conosco. Da mesma forma que eu agradeço aquela equipe médica, eu parabenizo todos os médicos, porque eu sei da difícil missão que eles têm, né? E aquilo, o atendimento deles foi muito, 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 muito fantástico para as nossas vidas. E aí nós subimos para o quarto, até para ajeitar as coisas, porque é o que a médica nos disse, olha, não tem o porquê eu manter a sua esposa aqui, sendo que ela está bem, né? Eu vou liberar vocês já ainda hoje, eu vou assinar aqui, né, a liberação, a alta dela, e vou liberar vocês, e eu tudo bem, aí subi pro quarto e tal, e eu lembro que entrou uma médica que na verdade nós até então nós não tínhamos visto ela, mas ela já estava sabendo também do caso, né? E é doutora Raquel, eu lembro até hoje o nome dela. E ela, olha, eu assinei aqui a liberação de vocês, né? Sinto muito pelo ocorrido. Eu também estava a par da situação, né, da filha de vocês. É uma tristeza para todos nós, né? Mas eu acredito que Deus saiba de todas as coisas. E aquilo, quando ela falou aquilo, eu falei, verdade, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas e todas as coisas, sabe do nosso deitar, sabe do nosso levantar, do nosso caminhar, Ele conhece o nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos. E eu lembro que aquele dia, aqueles dias foram dias tristes, né? Porque não foi um dia só, foram alguns dias, alguns meses que se passaram até tudo isso ocorrer. E foi uma experiência dolorosa, foi uma experiência que nos feriu de certa forma, nos machucou, porque é algo que ninguém gosta, querido, eu gostaria de passar, né? Isso é algo que ninguém deseja para ninguém. Então, foi uma experiência, assim, uma passagem da nossa vida, uma história da nossa vida muito complicada. Eu lembro que nós saímos dali e eu precisei, um amigo me levou até o cartório, né? E lá, chegando no cartório, eu lembro que eu fui atendido por uma grande amiga minha, uma pessoa que eu amo de coração, ela e a sua família. Ela trabalha no cartório da cidade onde eu morava, ali de São Paulo, ali. E aí ela fez o registro. Poxa, Maurício, né, me deu as condolências, porque eu tive que fazer primeiro o registro de nascimento para depois fazer o óbito, né, para poder liberar o corpinho dela para ser enterrado e tudo. Nós fizemos o enterro, fizemos todos os processos, né? E eu lembro que após isso ter acontecido, nós tivemos a ajuda da nossa família, nós tivemos a ajuda de alguns amigos que estavam ao nosso lado, sabe? São pessoas maravilhosas que eu agradeço até hoje por estarem ao nosso lado naquele dia, não só a nossa família, mas aos nossos amigos. Mas eu lembro que uma das coisas que eu tirei de aprendizado, que a minha esposa tirou de aprendizado em relação a isso, queridos, é que, na verdade, Deus, ele respeita o seu momento de luto. Sabe, aquele momento, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós estávamos em casa, era um momento difícil ainda, por mais que nós acordássemos, no meu caso eu voltei a trabalhar, ela ainda ficou em casa, né? É, cumpriu a licença maternidade dela normal, né? Mas era um momento difícil, né? Não tinha um dia que nós não íamos deitar pensando nisso, não tinha um dia que nós acordávamos e não pensávamos nisso, vivíamos o nosso dia e pensávamos nisso, né? Por mais que nós não queríamos, nós queríamos tirar a nossa cabeça disso e colocar a nossa cabeça em outra coisa. Eu lembro que nós fomos fazer até uma viagem, e foi uma viagem que ela nos renovou demais, sabe? Ali a gente pôde sentir o amor de Deus com a gente, sabe? Foram dias, né, muito bacanas, né? Mesmo em meio a todas as turbulências que nós passamos, a todas as dificuldades que nós passamos em relação à gestação da nossa filha, a perda da nossa filha posterior a isso tudo, né?
Eu lembro que foram aqueles dias que nós ficamos fora de tudo, sabe? Nós fomos pro Nordeste do país, nós ficamos uma semana ali afastados, só nós dois, sabe? Então foi algo que nos renovou e tudo mais. Mas uma das coisas também que nos renovou foi a presença de Deus. Né? Nós, como eu disse, foi um momento difícil, foi um momento de dificuldade e que nós entendemos, querido, sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós passamos por essas situações, independente se somos cristãos ou não cristãos, uma das primeiras coisas que como ser humano nós acabamos fazendo é indagar a Deus. Né? Nós questionamos a Deus por que nós passamos por todas essas coisas, por que conosco, né? E não e muitas e muitas perguntas nós fazemos a Deus. E uma coisa que eu tirei de aprendizado, assim, com a minha esposa, é que Deus realmente respeita esse momento de luto nosso. Ele respeitou aquele nosso momento de luto. Ele sabia que aqueles questionamentos e aquelas perguntas e aquelas dúvidas, eles não estavam no nosso coração porque nós queríamos que eles estivessem no nosso coração, mas eles estavam no nosso coração por um momento que nós estávamos passando. E o momento em qual nós estávamos passando era um momento de luta, era um momento de dificuldade, era um momento de luto. Então, queridos, se você tem passado por um momento igual a esse, ou se você já passou por um momento como esse, uma das coisas que você pode tirar de aprendizado é que Deus respeita o seu momento de luto, porque Ele sabe que os seus questionamentos estão no seu coração, não por aquilo que você deseja, mas por aquilo que você está passando. Então, se você tem passado por dificuldades, se você tem passado por lutas e você tem passado por momentos de luto, como eu e a minha esposa nós passamos, eu quero dizer algo para você. Deus, ele respeita esse momento de luto e ele vai te honrar no momento certo. Sabe, se tem uma coisa também que nós tiramos de aprendizado de tudo isso, de todo esse processo que nós passamos, dessa experiência, dessa história que nós passamos, é que Deus em nenhum dos nossos dias ruins, em nenhum dos nossos dias ruins, ele deixou de estar ao nosso lado. Ele deixou de estender a mão dele sobre a nossa vida para nos ajudar, porque eu creio que além da ajuda da família e dos amigos, Deus foi o nosso maior consolador, querido. Porque passar por momentos de luto, passar por momentos de dificuldade, muitas vezes uma palavra amiga, ela te ajuda, ela coopera, mas o consolo real em meio a situações como essa, a única pessoa que pode te trazer é Deus. E Deus trouxe esse consolo sobre o meu coração, Deus trouxe esse consolo sobre o coração da minha esposa. Hoje é uma história que nós dividimos, tanto eu quanto ela, sem nos machucar, sem nos ferir, né? Lógico que muita gente pode perguntar, poxa, mas por quê? Por que isso aconteceu? Cara, é uma coisa que eu aprendi, eu parei de indagar a Deus, eu parei de perguntar as coisas para Deus, sabe? De questionar a Deus. Muitas vezes a gente se pergunta, por que comigo? Mas uma das perguntas que eu aprendi que, na verdade, nós devemos fazer em muitas situações como essa é: por que não comigo? Né? O que te faz tão especial, o que me torna tão especial por não poder passar por uma luta como essa, por não poder passar por uma dificuldade como essa. Nós não estamos obstantes, queridos, de passar por dificuldades. Nós não estamos obstantes de passarmos por lutas e por lutos como eu passei, ou como muitos de vocês podem estar passando ou já terem passado. Sabe, o que nós precisamos é tirar proveito, não digo, mas tirar uma experiência de tudo isso, tirar um aprendizado, tirar uma lição de tudo isso. Né? Não deixa de ser proveitoso, como eu disse, porque quando você tira um aprendizado e uma lição de tudo isso, isso se torna proveitoso. Né? Isso se tornou proveitoso na minha vida por me ensinar. Né? A não mais indagar a Deus e me perguntar por que comigo, né? Mas mudar o foco da pergunta, por que não comigo, né? Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja dolorido, eu aprendi isso, querida, e a minha esposa também aprendeu. Como eu disse para vocês, isso é algo que nós dividimos hoje sem dor, né? Sem nos ferir, sem nos machucar, porque nós sabemos que aconteceu, precisou acontecer, né? E como eu disse, no tempo certo, os sonhos de Deus eles se realizam sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus conhece teu coração, Deus conhece a intenção do teu coração, Deus conhece os seus sonhos, os seus projetos. E quando você coloca Deus à frente de todos eles, querido, você pode ter a certeza que seus sonhos vão se concretizar em Deus, porque Deus ele sempre está ao seu lado. Porque o que aconteceu pós tudo isso, pós todas essas dificuldades, pós essas lutas, pós esse período de luto, né? Eu lembro que a gente chegou um dia e um olhou para o outro e falou assim: será que um dia nós vamos ser pais? E eu lembro que nós conversando, eu falei: não, a gente vai. Hoje a gente pode estar se indagando, a gente pode estar se perguntando, mas isso vai acontecer, né? E nós tivemos amigos maravilhosos nesse período, como eu disse, que nos ajudaram demais, que nos aconselharam demais.
a nossa família que nos ajudou demais. E o que aconteceu? Um ano e meio após a perda da nossa filha, nós viemos descobrir que que a minha esposa estava grávida novamente. E ali foi o momento da honra, querido. Ali foi o momento que Deus nos honrou, trouxe a alegria de volta ao nosso coração. Na verdade, ele já tinha trazido, né? Nesse um ano e meio, nós não ficamos de luto durante esse um ano e meio. Nós tivemos o nosso momento de luto, o nosso período de luto, né? Mas pós isso, um ano e meio depois do falecimento da nossa filha, nós descobrimos que ela estava grávida de novo. E como todo o, né, figurino manda, nós passamos por todos os processos do pré-natal, todos os exames dela foram todos maravilhosos, todos os ultrassons foram maravilhosos. Nós descobrimos que ela estava novamente grávida e novamente de uma menina, né? E a nossa filha veio a nascer depois de 9 meses de gestação. Hoje a nossa filha, ela está aqui conosco, ela tem 10 anos de idade, 10 anos, querido. O nosso sonho já se tornou realidade há 10 anos, né? Nossa filha, eu lembro que quando nós estávamos ali, poxa, que nome vamos pôr, que nomes vamos pôr, e a minha esposa, ela já tinha um nome muito, muito forte no coração dela. Ela falou, não, o nome dela vai ser Vitória. Vitória por tudo, todas as circunstâncias que nós passamos, por tudo aquilo que nós vivemos, por todas as lutas, pelo período de luto que nós tivemos e passamos, o nome dela vai ser Vitória. Né? E ela tem sido uma vitória na nossa vida, querida. Nossa filha é espetacular, ela é maravilhosa, sabe? Ela nos ensina muito. A gente aprende demais com ela. Nós adultos, muitas vezes, acreditamos que não temos nada a aprender com as crianças. Deixa eu falar algo para você. Você está redondamente enganado. As crianças nos ensinam muito, a nossa filha nos ensina demais. Ela é muito carinhosa, muito amorosa, e isso, sabe, nos dá um up todos os dias, né, para corrermos atrás. Então, querido, o que eu quero dizer para você através desse vídeo, desse aprendizado que eu tive, sabe? É, Deus vai respeitar seu momento de luto, mas você pode ter certeza que ele vai te conceder a vitória no momento certo, sabe? Deus tem muito mais para sua vida, muito mais do que você possa imaginar ou pensar, né? Por algum momento, eu e a minha esposa, nós tínhamos dúvidas no nosso coração se nós poderíamos ser pais ou não. E o nosso sonho se concretizou. E ele se concretizou porque Deus esteve ao nosso lado, querido. Então, chame a presença de Deus, sabe? Se esforce para estar na presença de Deus, sabe? Deseje a presença de Deus sobre a sua vida, sabe por quê? Porque os sonhos estão aí para ser concretizados em Cristo. Tá bom? Então eu quero deixar para você essa história, quero deixar para você essa experiência, quero deixar para você aí esse testemunho de vida meio da minha esposa, esse testemunho de vitória que ocorreu conosco, né? Depois de tudo isso que nós passamos, como eu disse. Então, o desejo do meu coração é que esse vídeo ele possa de alguma forma ajudar você, que as minhas palavras de alguma forma possam ajudar você. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ele possa encontrar você, que ele faça morada dentro de você, que ele te ajude, que ele te auxilie, que você peça esse auxílio, porque o Espírito Santo de Deus ele está aí para te auxiliar. Peça a ajuda de Deus, querido. Coloque Deus à frente, eu sempre falo isso. Coloque Deus à frente de todos os seus sonhos, que os seus sonhos, por mais que demorem, eles vão concretizar em nome de Jesus. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus alcance a tua vida, sabe? Que ele alcance a sua casa, a sua família, que ele alcance toda a sua família no geral, né? Seus parentes, seus primos, seus amigos, que todos eles sejam alcançados pela presença de Deus também através da sua vida. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus usar o seu testemunho de vida, assim como eu estou compartilhando o meu com você, para mudar vidas, para transformar vidas, para alcançar vidas. Amém? Queridos, eu quero deixar um forte abraço para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu comentário, né? Por mais que os vídeos são simples, os vídeos são feitos de experiências e de histórias, como eu já disse, que eu vivi, que eu passei, né? E a gente vai estar sempre procurando aí toda semana, tá dividindo novas experiências e novas histórias com vocês, né? Deixe o seu like. Se você acredita que esse vídeo precisa ser compartilhado para chegar a outras pessoas, compartilhe aí na sua rede social, com seus amigos, com seus familiares, que essa história ela possa chegar até você, que essa história ela possa te ajudar, que Deus possa estar à frente da sua vida em todas as coisas, tá bom? Forte abraço, muito, muito obrigado por poder dividir com vocês essa história e compartilhar com vocês esse meu testemunho de vida, meu e da minha família, tá bom? Forte abraço, fui!